Vamos receber então a palavra que Deus tem para nós nessa noite? Então, como o bispo Paulo disse, é um tempo de nós conhecermos mais profundamente as coisas de Deus. E mais ainda, conhecer mais do próprio Deus. O Deus que a gente diz, que a gente serve, que a gente crê, que a gente adora. Como nós podemos adorar um Deus, alguém que nós não conhecemos? Pelo menos em parte, pelo menos prosseguindo em conhecer a esse Deus. Então, nossa proposta, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, é caminharmos juntos nesse conhecimento, nessa experiência verdadeira e real com Deus que nós servimos. Amém? Você quer conhecer mais a Deus? Sim ou não? Amém? Eu quero, cada dia mais. E o tema que nós estamos trabalhando no dia de hoje, né? E vamos aprofundar mais ao longo desse mês, é sobre paternidade. Amém? É isso mesmo, nós vamos aprofundar no assunto paternidade, porque paternidade é algo bíblico. Paternidade está presente na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e paternidade é o primeiro passo, é a parte mais importante em a gente conhecer o nosso Deus, porque a paternidade é que nos define. É a paternidade que faz a gente compreender quem nós somos, a nossa identidade, por que nós servimos a esse Deus, por que estamos na igreja, por que dizemos o que dizemos. E a paternidade define o nosso destino também. Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Você está buscando ao Senhor para chegar num destino, sim ou não? E o destino de uma vida evangélica, de uma vida cristã, nada mais é do que chegar ao Pai. O que vai concluir todas as coisas, a caminhada que nós estamos percorrendo nessa terra, é chegar ao Pai, é conhecer o Pai na sua plenitude. Quando todas as coisas terminarem, quando as profecias se cumprirem nesse mundo, né? E a promessa que Deus tem para a sua igreja é o quê? É encontrar com o Pai, é viver eternamente na sua presença. Então, por que a gente deve perder tempo? Não vamos perder tempo. Hoje, agora é a hora de nós nos aprofundarmos nesse relacionamento, amém? Então, o tema da nossa mensagem hoje, que eu queria compartilhar com você, é: mostra-nos o Pai. Essa é a palavra, esse é o clamor da igreja, esse é o clamor de cada crente, esse é o clamor do mundo que está à nossa volta, que nós convivemos todos os dias, mostra-nos o Pai. Mesmo que as pessoas não entendam isso, queridos, sim, conscientemente, mas todo ser humano anseia conhecer o Pai, porque o Pai é a sua origem. O Pai é aquele que nos criou, foi Ele que nos fez. Nós não nascemos do nada, nós fomos gerados, nós fomos planejados. Deus quis criar o homem, a mulher, a humanidade. Deus sempre quis ser Pai. Você entende isso? É certo que no caminho teve alguns problemas, né? Desde que Deus criou o mundo, criou o homem, a intenção era um relacionamento de pai com filho. Mas por causa do pecado, da desobediência, do engano, das mentiras de Satanás, das confusões que aconteceram lá desde o jardim do Éden, esse relacionamento foi quebrado, de pai com filhos, de filhos com pai. Mas o Senhor, Ele tinha um plano tremendo e maravilhoso. Você sabe que Deus já está restaurando a paternidade na sua vida, sim ou não? Amém? Ele já iniciou essa obra de restauração desse relacionamento, quando enviou o seu Filho ao mundo para morrer por você, para morrer por mim, para nos religar ao Pai, para nos levar de volta à casa do nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Criador. Mas eu queria dizer para você nessa noite, que nós estamos num processo de restauração de paternidade. Não é um assunto simples,
Não é algo automático que muda de uma hora para outra na nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque todos nós temos uma história, todos nós nascemos num lar, temos uma família, temos experiências boas, outras nem tanto, e tudo isso interfere no relacionamento que nós temos com Deus, com o nosso Pai. Mas eu queria te levar a entender essa noite que o Senhor quer que você viva a paternidade. Amém? Ele não quer que você apenas conheça teoricamente sobre a paternidade de Deus. O que é a paternidade de Deus? Por que Deus é Pai? Mas Ele quer que você experimente, que você viva, que você o conheça cada vez mais. Amém? Vamos ver onde tudo começou? João capítulo 1, versículo 12 e 13. Eu quero te falar, a primeira coisa na palavra de hoje é: onde começa a restauração da sua paternidade? O primeiro passo, o primeiro momento, está em João capítulo 1, versículo 12 e 13, vai explicar para nós. E você precisa entender, você precisa crer, essa verdade precisa entrar, fazer parte da sua vida, da sua alma, do seu interior. Não só algo decorado, mas algo que está entranhado em você. João capítulo 1, versículo 12, 13. Aí está a nossa vitória na paternidade. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Você entende essa passagem? Ele está dizendo que todos que creem que Jesus foi enviado pelo Pai à terra para salvação, para nos religar a Deus, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E não é um filho que nasceu da vontade do homem e da mulher, de uma união conjugal, de um relacionamento ou de um acidente, né? Todo que crê em Jesus se torna filho de Deus pela vontade do Pai, porque Deus quis assim, porque Deus planejou assim para mim e para você. Eu queria que nessa noite você pensasse, você, na sua vida, no seu coração, na sua vida cristã. Você se vê filho de Deus? Você acredita nessa palavra que está escrito aqui? Que Jesus te deu esse direito, esse poder? Você pode dizer que você é filho de Deus? Você pode chamar Deus de Pai? Você pode andar na rua, você pode viver de cabeça erguida porque você é um filho de Deus. As pessoas não podem fazer o que quiserem com você. Você não precisa mais viver cabisbaixo ou humilhado, ou em dúvida, ou se sentindo rejeitado, ou órfão, ou sozinho, porque você é filho de Deus. E a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe abandone o seu próprio filho, Deus jamais desamparará os seus filhos. Você crê nisso na sua vida? Não importa o que aconteça com você, não importa por onde você tenha que passar, mas você tem um Pai. Mesmo que você sinta sozinho no mundo, mas você tem um Pai que cuida de você. Romanos capítulo 8, acompanha comigo rapidinho, porque esses textos são muito preciosos para a nossa vida. São verdades absolutas e têm que ser geradas dentro de nós. Romanos 8, versículo 15, é outra verdade, outra palavra libertadora para a nossa vida. A gente precisa se apropriar dela. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez
atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. O que essa palavra nos diz é que a gente não é escravo mais, querido. Nós éramos. Quando estávamos no pecado, éramos escravos, porque é isso que a Bíblia diz. Mas agora, se você tem Jesus no seu coração, o Espírito Santo testifica, confirma no seu coração que você é um filho de Deus. E você tem o direito de chamar Deus de Abba. Abba, Abba Pai, quer dizer paizinho, meu pai, meu pai. Alguém com quem a gente tem um relacionamento íntimo. O escravo vive atemorizado, diz aqui a palavra. Quem é escravo tem medo das coisas, tem medo do que vai acontecer. Mas quem é filho, quem foi adotado por Deus, tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que nos garante que nós somos filhos do Senhor. Amém? Você pode dizer nessa noite assim: eu sou filho de Deus. O meu Deus é o meu Abba. Você pode dizer: meu Abba, meu paizinho. Eu posso chamar por ele. Eu posso invocar o nome dele. Nos momentos difíceis, momentos de aflição, é o meu Abba que me socorre. Nos momentos de tristeza, é o meu Abba que me socorre. Na hora da escassez, é o meu Abba que me supre. É o meu Abba que me nutre, porque ele é o teu Pai. Amém? Você já venceu essa etapa? Você já começou essa caminhada de vivência da paternidade de Deus sobre a sua vida? Você consegue ver Deus agindo na sua vida, querido? Você consegue ver Deus curando a sua identidade todos os dias, falando para você quem você é, falando palavras de ânimo, de incentivo para você? Você consegue enxergar? Você consegue ver Deus curando, como o bispo disse aqui, curando as suas feridas, te dando mais liberdade para adorá-lo? Porque quanto mais a gente é curado, mais liberdade a gente tem para adorá-lo. Mais a gente tem liberdade para buscar a sua intimidade, para conversar, para nos expor, para nos desnudar na presença dele. É isso que o Abba quer para nós. Agora abre sua Bíblia em João capítulo 14. Não tem como a gente conhecer o Abba sem conhecer Jesus. Porque Jesus é quem veio mostrar o Pai para nós. Ele que veio revelar o Pai aos nossos corações. João 14. Uma experiência muito tremenda de Jesus com seus discípulos. Vou ler a partir do versículo 6. Ou melhor, vou ler do primeiro. Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai.
Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz essas obras. Amém? O que Jesus está declarando é uma revelação poderosa de Jesus para os seus discípulos nesse momento. Ele está aqui com os discípulos falando sobre a sua partida, sobre o momento que deixaria e voltaria para o Pai, lá prepararia um lugar para receber os seus irmãos. E Jesus está aqui, os discípulos já aflitos e angustiados, com essa possibilidade de afastar de Jesus. E Filipe pergunta: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Como eu disse para você, o maior anseio do ser humano é conhecer o Pai, é ver o Pai, é saber como Ele é, como é a sua face, como é a sua voz, como Ele se manifesta, como Ele ama, como Ele age. Não é verdade? Desde que nós nascemos, querido, o ser humano tem esse anseio de conhecer o Pai. Meninos e meninas anseiam por ter contato com o Pai, porque o Pai é que define quem nós somos. É o Pai que nos mostra quem de fato nós somos. E Jesus está dando agora aos discípulos a solução, dizendo: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou andando com vocês tanto tempo e vocês ainda não conheceram, ainda não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai. O que eu falo é o que o Pai fala. O que eu faço é o que o Pai faz. Deus é tão maravilhoso. A Bíblia diz que ninguém na terra, ninguém no mundo nunca viu a Deus, porque Deus é santo. Amém? Mas Deus é tão misericordioso e amoroso que mandou o seu Filho em forma humana para nos revelar quem Ele é, como Ele é, o seu amor, a sua sabedoria, a sua grandeza. Então eu quero te dizer nessa noite: você quer conhecer o Pai? Você quer ver o Pai? Olha para o Filho. Enxergue o Filho. Veja como o Filho age na sua vida. O que Ele já tem feito por você. O que Jesus veio fazer no mundo, querido? Jesus veio amar. Jesus veio restaurar, curar, libertar as pessoas. Jesus veio trazer esperança. Jesus veio acolher as pessoas, os desamparados, desprezados, aqueles que nunca tiveram oportunidade. Esses Jesus abraçou. Jesus veio para curar nossa vida, nossa paternidade. Eu quero te incentivar nessa noite a aprofundar no seu relacionamento com Jesus. Eu disse semana passada aqui no último culto, domingo à noite, que nós podemos ver Jesus de 4 maneiras diferentes. É o que a Bíblia mostra para nós. Jesus pode ser aos nossos olhos como rei, como um servo, como um homem ou como filho de Deus. Você precisa conhecer Jesus, e eu preciso conhecer Jesus como Filho de Deus. Por 2 vezes na palavra, a gente vai ver Deus declarando dos céus uma frase poderosa sobre Jesus. A primeira vez foi no seu batismo, quando Jesus estava preparando para começar o seu ministério. Ele passa pelas águas e vem uma voz poderosa do céu, e todos escutam a respeito de Jesus. Um outro momento foi no momento da transfiguração. Foi quando Jesus apareceu com um semblante, um corpo glorificado diante dos seus discípulos. E nas 2 vezes, a voz que veio do céu dizia assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, essa frase pode curar a minha vida e a sua vida. Jesus recebeu essa frase do Pai porque Ele era o Filho perfeito.
O filho que foi enviado, perfeito, maduro, sem defeito, que fazia a vontade do Pai, obediente ao Pai. E ele diz: esse é o meu filho amado. Nada muda o amor que Deus tem pelos seus filhos. Deus ama e ponto. Nós não podemos fazer nada para aumentar esse amor. E também não podemos fazer nada para diminuir o amor que Deus tem pelos seus filhos. Assim como Deus ama a Jesus, Ele ama a cada um de nós que somos filhos de Deus. Mas Ele diz ainda: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, em quem eu me deleito, em quem eu tenho muito prazer. Queridos, Deus declarou essa frase, porque provavelmente naquele momento no céu, olhando para Jesus e vendo Jesus cumprindo essa missão tão desafiadora, o Pai o olhava, o Pai o admirava com um sorriso no rosto. Você consegue ver Deus olhando para Jesus e dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Você consegue ver o sorriso no rosto de Deus? Agora eu quero dizer para você, Deus quer declarar essa frase a teu respeito sobre a sua vida. Ele quer que você seja para Ele, você é um filho amado em quem Ele tem muito prazer. Sabe o que Jesus veio revelar a nós sobre paternidade? Que a paternidade não precisa ser uma relação dolorosa, pesada, constrangedora, difícil, com medo, com temor. Mas o relacionamento de pai e filho, de Deus conosco, pode ser um relacionamento de profundo deleite, de muito prazer, de muita alegria, de contentamento de estar na sua presença. Através de Jesus, Deus quer dizer a nós que tudo o que Ele quer é ter prazer conosco. Ele quer se agradar conosco. Ele quer a nossa companhia. Ele quer a nossa comunhão. Deus não é aquele Deus carrasco que fica esperando qualquer erro seu para te apontar, para te condenar, para te julgar, para lançar um raio do céu na sua cabeça. Nós muitas vezes, querido, crescemos com uma ideia de Deus que nos traz tanto temor que eu digo no sentido de medo, né? De pavor, de o que Deus vai fazer comigo? Se eu errar, se eu tropeçar, como é que vai ser? E através de Jesus, Deus está mostrando para nós que o amor do Pai é muito maior do que isso. Ele tem prazer em você, Ele quer se relacionar, Ele quer ter intimidade, Ele quer te ensinar as suas palavras, Ele quer te dar sabedoria, meu irmão. Ele não quer que você seja um filho, menino, criança, a sua vida inteira. Quando nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida a Deus, a gente nasce de novo. A gente se torna criança novamente. Um filho criança, um filho menino, é muito diferente de um filho adulto, sim ou não? A criança é espontânea, ela erra, ela está aprendendo, ela está sendo orientada, ela está sendo moldada, ela está sendo lapidada. A criança, o menino, o filho pequeno, ele pensa nele, nas vontades dele, quer que o pai faça tudo para ele, sim ou não? Mas o Senhor quer, nesses dias, nos fazer crescer num relacionamento de pai e filho. Ele quer que você chegue a ser como Jesus, como filho maduro, que preocupa muito mais em agradar o pai do que agradar a si mesmo. Um filho que quer muito mais o relacionamento com o pai do que aquilo que o pai pode dar a ele. Você lembra da passagem do filho pródigo? Um pai rico que tinha 2 filhos e nenhum dos 2 conhecia o pai direito. Viviam na mesma casa, serviam ao mesmo pai,
mas nenhum dos dois estava tão perto do pai a ponto de o conhecer. É verdade. O mais novo é o filho pródigo, não é? Que decidiu reivindicar a sua herança, o seu direito e ir embora. O que ele estava dizendo para o pai? Pai, eu só quero o que você tem. Eu não quero a sua companhia. Eu não preciso viver junto com o Senhor. Eu quero o que o Senhor tem a me oferecer. E o pai deu a ele a sua parte na herança. E quanto mais esse filho se afastou do pai, pior ele ficou. Sim ou não? A Bíblia diz que ele gastou toda a sua herança, que ele aproveitou tudo o que tinha na vida para usufruir, para aproveitar, e chegou ao ponto de comer comidas de porcos, humilhado, porque cada vez ele estava mais distante do pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. A coisa mais inteligente que a gente precisa entender na vida cristã é relacionamento. Quanto mais perto do pai, mais parecido você é com ele. Quanto mais longe do teu pai, pior fica a vida. Mais diferente, mais estranho fica esse filho, mas é filho. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Tem tempo de voltar. Ainda há tempo de voltar ao lugar. Ainda dá tempo de voltar à casa do pai. Ainda dá tempo de recuperar o relacionamento. Mas a casa daquele rico não tinha só o pródigo, não. Tinha um filho mais velho. E o filho mais velho vivia com o pai todos os dias, mas não conhecia o pai. Porque ele não se achava no direito de usufruir de nada que o pai tinha. Se você está na casa de Deus, se você crê em Jesus, você é um filho de Deus, e você acha que você não tem direito de usufruir, ou os outros filhos têm o que você não tem, outros podem mais do que você, eu vou dizer uma verdade para você nessa noite: você ainda não conhece o pai. Porque quando aquele homem, aquele pai, representa Deus, teve uma conversa com esse filho mais velho, quando o outro filho estava retornando para casa, ele disse: meu filho, tudo que é meu é teu. O que ele queria dizer? Por que você está com tanta raiva? Por que você está tão incomodado? Porque o seu irmão está sendo honrado. Tudo que é meu é teu. Você pode fechar os seus olhos nessa noite e dizer assim: Senhor, eu creio que tudo o que é teu é meu. E tudo o que é meu é teu, porque eu sou seu filho. E o Senhor é o meu pai. Você crê nisso? O Senhor quer curar nessa noite, querido, corações frustrados, corações tristes, porque sabem que são filhos, mas acham que não estão vivendo, não estão usufruindo de tudo que o pai tem, não tem liberdade com esse pai. Mas o Senhor vai te curar hoje, querido. O Senhor vai renovar a sua visão, o Senhor vai abrir o seu entendimento. Através de Jesus Cristo você vai entender como o Pai que você serve é generoso, é bondoso, é misericordioso, e Ele tem muito mais para te dar, muito mais para fazer na sua vida. São incontáveis, como nós cantamos aqui, as promessas do Pai, ao teu respeito, ao meu respeito, são incontáveis. Muito maiores são os pensamentos de Deus sobre você do que os nossos. Mas a gente precisa entender essa paternidade para a gente conseguir viver tudo que Deus tem, querido. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava em dias assim angustiada, não me lembro qual era o motivo, qual era a razão. Acho que eu já contei isso aqui.
Mas naquele dia que eu estava assim, coração angustiado, eu abri a palavra, exatamente Lucas 15, palavra do filho pródigo. E a frase que me saltou nos olhos foi essa: tudo que é meu é teu. É assim que Deus estava dizendo para mim. Por que que você fica assim? Por que que você está triste? Por que que você está preocupado? Por que que você está angustiado? Se tudo que é meu é teu. E aquilo foi um derramar, foi um bálsamo poderoso para o meu coração. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Abre em Oséias capítulo 11, versículo de 1 a 11, eu quero ler com você uma passagem. O Senhor me levou a esse texto, eu não sei porquê, mas eu entendi que Deus está querendo, queridos, trazer de volta muitos filhos à sua presença, mas de verdade. Não é voltar a frequentar um culto, ou uma célula, ou um movimento, não. Deus está querendo trazer filhos de volta ao relacionamento com Ele. Em Oséias capítulo 11, eu queria ler com você uma parte desse texto, porque Deus é um Pai amoroso, mas Ele diz que o seu povo é ingrato. Ele diz que os seus filhos têm dura cerviz, são desobedientes, não perseveram em buscá-lo. Olha o que diz a palavra de Deus, eu queria que você abrisse o seu coração para receber isso. Diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será o seu rei, porque recusam a converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como os passarinhos, os do Egito, e como pombas os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. O que Deus falou no meu coração através desse texto, querido? Que Deus, em primeiro lugar, Ele sempre amou seus filhos. Aqui Ele está dizendo sobre Efraim, sobre o reino do norte, sobre um povo que Ele escolheu, que Ele separou para si, que Ele sempre amou. Desde que Deus tirou o povo do Egito, Deus sempre o amou. E Deus sempre tratou os seus filhos como um pai trata. Ele cuida, Ele alimenta. Você vê no texto, eu me inclinei para alimentar,
para dar-lhe de comer, eu coloquei nos meus braços, e eles não perceberam que eu curava as suas feridas. Ele diz aqui que ele ensinava a Efraim, ensinou a andar, a caminhar, quando era pequeno. Mas o Senhor diz também que o seu povo é inclinado a desviar-se dele. O Senhor quer nos abraçar com cordas de amor. Mas Ele está dizendo que quanto mais Ele tenta abraçar, quanto mais Ele tenta acolher, mais os seus filhos se afastam dEle e adoram a outros ídolos, outros deuses, cometem pecados e abominações ao Senhor. O Senhor que está olhando para você assim, querido, como um filho que Ele amou desde que você nasceu, como um filho que foi gerado no coração dEle, que Ele quer cuidar, que Ele quer enlaçar. Por que a gente resiste aos laços de amor de Deus, se é o lugar mais seguro para a gente estar? Deus quer te tomar pela mão, te ensinar a andar, querido. Tem muita gente brigando na vida, tropeçando, caindo para todo lado. Cai uma vez, levanta, cai de novo, cai uma vez, levanta, cai de novo, e não aprende, não muda, porque não deixa Deus ser Deus, porque não deixa Deus ser o Pai que toma pela mão e mostra: meu filho, por aqui não vai dar, aqui é um caminho perigoso, vem por aqui que eu vou te mostrar o caminho certo, eu vou te ensinar a andar, querido. Quando você aprender a andar com Deus, daqui a pouco você está correndo, você está voando, você está conquistando, você está crescendo. Eu não sei por que Deus mandou dizer isso hoje, querido, mas o Senhor está convocando, está chamando os seus filhos de volta aos seus braços, ao seu colo, para aprender a viver de maneira correta. Para de perder tempo, para de andar em círculo. Deixa Deus tratar, porque Deus é um Pai que ama e que corrige. Ele diz aqui para Efraim: vou deixar vocês serem levados pelo rei da Síria e pelo rei do Egito, castigo, para vocês aprenderem, entenderem que eu sou Deus na vida de vocês. O bom pai disciplina o filho. O pai que ama corrige todo filho que ama. Deus é Deus na sua vida só quando Ele faz a sua vontade, ou Ele continua sendo o seu pai quando Ele te corrige, quando Ele te disciplina, você continua amando, você continua aceitando como pai, ou você se afasta dele como o povo fazia. Eu quero que você pense nessa noite, querido, como está o seu relacionamento com Deus. Como está o seu nível de intimidade e de maturidade. E a última coisa que eu quero levar você a pensar hoje é que não tem jeito da gente exercer uma paternidade verdadeira nesse mundo se a gente não for maduro como filho. Só pode ser um bom pai quem é um filho maduro. Só tem jeito da gente ensinar as nossas crianças, ensinar os nossos discípulos, formar novos discípulos para o reino de Deus, se nós entendermos o lugar de filho e vivermos uma maturidade. Parar de viver para nós mesmos e entender a vontade do Pai. Jesus só veio para fazer a vontade do Pai. Ele disse que não veio para fazer a vontade dele. Preste atenção numa coisa. O último mandamento de Jesus antes de partir foi Mateus 28. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar
todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Sabe o que significa isso? Ensinar é diferente de ensinar a guardar. Ensinar, a gente pode falar, está ensinando. Mas ensinar a guardar é ensinar a praticar, a obedecer, a fazer na prática a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Como nós vamos ensinar aos outros algo que a gente não faz? Como formar novos filhos de Deus, se não for um bom filho para Deus? Eu quero te desafiar nessa noite. Mergulha no amor que o Pai tem por você. Deixa Ele curar suas feridas de paternidade. Muitas pessoas têm feridas na área da paternidade. Tem vazios, tem vácuos, tem decepções, tem frustrações. E só o Pai pode curar. Mergulha no Pai. Mergulha na realidade do Pai. Deixa Ele te preparar. Se você ainda está muito menino, deixa o Pai te ensinar a andar. Se você está querendo crescer mais, deixa o Pai levantar pessoas para te ensinar a ser um filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava à tarde pensando nessa palavra e me veio. Quem vê Jesus vê o Pai, certo? Jesus é o modelo do Pai. Mas sabe como que as pessoas hoje vão ver o Pai? Através dos filhos. O Senhor está levantando líderes, pastores, homens, mulheres de Deus, para serem modelo de filho, para poder gerar outros filhos para Deus. Assim como Jesus teve a coragem de dizer, né? Quem vê a mim vê o Pai. Eu creio que Deus está levantando líderes que estão dizendo isso. Quem vê a mim vê o Pai. E eu olho para a vida do Bispo Paulo e eu vejo isso nele. Modelo, um exemplo de pai. Você pode ver muito do Pai, de Deus, através do seu pastor, dos seus pastores, dos seus líderes. Será que esse é um anseio do seu coração? Mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Eu quero ver o Pai.